E aí, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e vamos comentar sobre o Departamento Médico do Santos, o DM, que aos poucos os jogadores vão se recuperando e ficando à disposição do técnico Fábio Carille. O Santos que precisa ao máximo contar com a maioria dos seus jogadores à disposição. Temos uma sequência contra times que estão próximos ali da gente na tabela. Então, reforços, já que não estão vindo de fora, a gente precisa contar com reforços dentro do clube, né? Jogadores que estão machucados e já estão ficando à disposição ou vão ficar à disposição o quanto antes. Vamos comentar sobre isso, como está a situação de alguns jogadores que estão no departamento médico e também comentar sobre a situação de Vinícius Balieiro. Trouxemos um vídeo aqui no canal explicando, né, que a renovação dos jogadores está emperrada, mas o Santos tomou uma outra atitude com o atleta e vamos comentar também sobre Matias Lacava, que deve realizar a sua estreia com a camisa do Santos. Então, fica até o final do vídeo. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever caso não seja inscrito, para você sempre receber informações aqui do canal. Vamos começar então com esse DM que aos poucos está esvaziando. Daqui a pouco o Carille está contando com a maioria dos jogadores à disposição. Começar pelo volante Jobson, que inclusive já foi elogiado pelo Carille em coletiva, que é um jogador que ele disse que sempre acompanhou, gosta do estilo de jogo do Jobson. E o que acontece? Ele deve começar a treinar no campo a partir da próxima semana. E aí, aos poucos, né, vai ganhando confiança, vai ganhando ritmo, pode ser relacionado, né, pelo técnico Fábio Carille lá para outubro, por aí, mas uma boa notícia em relação ao Jobson, que teve uma lesão também muito séria no joelho. Já o Kaique, a tendência é que fique à disposição para o jogo contra o Fluminense, tá? Então, mais um tempinho ainda sem o Kaique, ele que teve um problema na coxa um pouquinho mais chato, né? Teve uma lesão de grau 2 na coxa direita, tá em processo de transição. A expectativa ali nos bastidores é que para o jogo contra o Fluminense, na Vila Belmiro, ele fique à disposição. E aí entra na disputa, né? Porque pelo menos no jogo contra o Ceará, não sei a sua opinião, inclusive, deixa aqui nos comentários. Eu gostei bastante desse trio: Danilo Boza, Velasquez e Palha. Será que o Kaique entra, né, em alguma dessas posições? Quem você tira para colocar o Kaique ou deixa o Kaique na reserva? Enfim, deixa sua opinião aqui nos comentários. O Sanches tem uma expectativa que ele volte para a partida contra o Juventude, dia 26, no domingo. Ele acabou com uma entorse no tornozelo no jogo contra o Atlético Paranaense, foi desfalque agora contra o Ceará, então existe uma expectativa que o Sanches fique à disposição. A mesma situação do zagueiro Robson Reis, também tem uma entorse no tornozelo, e deve ficar à disposição para a partida contra o Juventude. Luiz Felipe com edema na coxa também está evoluindo, pode ser que fique à disposição já para a partida contra o Juventude, assim como o Madison, que estava com problemas articulares, está se recuperando, pode ser uma alternativa para o técnico Fábio Carille e quem sabe, né, pegar a posição de titular nesse time do Santos. Comentei, né, em lives, em vídeos aqui do canal, que eu tô curiosa para saber como seria esse time do Santos com 3 zagueiros e o Madison. Acho que ele tem mais potencial que o Pará, por exemplo. O Pará, eu sinto uma certa dificuldade dele avançar, né, de ser um pouco mais ofensivo e defensivo, querendo ou não. Acho que o Danilo Boza, né, consegue cobri-lo muito bem e acaba meio que tirando um pouco a responsabilidade defensiva do Pará. Então tentaria o Madison. Também é um jogador que tem o jogo aéreo, né, pode acrescentar bastante para o Carille. Já o Tardelli, ele segue com esse programa de condicionamento físico, já estava previsto que ele jogaria alguns minutos da partida contra o Atlético Paranaense, teria um descanso contra o Ceará e deve ficar à disposição da partida contra o Juventude. Uma informação também do Tardelli, que o Diário do Peixe publicou, é que o Tardelli até pensou em sair do Santos, né, deixar o Santos depois daquela confusão, né, do que torcedores do Santos, torcedores com aspas também, né, fizeram depois da eliminação do Santos na Copa do Brasil. Leio, inclusive, aqui para vocês essa matéria do Diário do Peixe. O atacante Diego Tardelli deve ser uma das novidades do Santos na partida do próximo domingo contra o Juventude, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador estreou contra o Atlético Paranaense na última terça, mas ficou de fora no empate diante do Ceará.
Vítima de uma emboscada na última terça-feira, após a eliminação diante do Atlético, o atacante chegou a cogitar deixar o Santos. Ele gravou um vídeo nas redes sociais relatando o episódio e chegou a comentar com familiares que ficou com medo de morrer. Triste e abalado, o atacante pensou em deixar o clube, mas conversou com amigos, dirigentes do Peixe e decidiu ficar. A ausência diante do Ceará não foi motivada pela emboscada, mas pela programação desenvolvida pelo clube. Então, só uma informação a mais nessa questão do Tardelli, que chegou a pensar em deixar o Santos, depois dessa emboscada que pessoas que se dizem torcedores do Santos acabaram realizando. Mas essas são algumas novidades que nós podemos ter para a partida contra o Juventude. Não é questão de departamento médico, tá? Mas era um jogador que ficou de fora do último jogo, o Lucas Braga. Ele volta também a ficar à disposição do técnico Fábio Carille, ele que estava suspenso na partida contra o Ceará. Então, mais uma opção aí, mais um reforço que a gente ganha, principalmente nesse ataque. E aí, vamos comentar agora sobre a situação de Vinícius Balieiro e Matias Lacava. Começar inicialmente pelo Balieiro. A gente trouxe um vídeo aqui no canal onde eu comentei que está emperrada a renovação. O Santos ainda não entrou num acordo com o pai, que é empresário do Vinícius Balieiro, em termos de contrato, salário, premiações. Tem a questão de, renova aí com o Vinícius Balieiro, mas também a gente quer um primeiro contrato profissional com o irmão dele, que joga no Sub-20 do Santos. Enfim, está emperrada a situação de renovação contratual do Balieiro. Tem uma reunião na quinta-feira para tentar ajustar, para tentar resolver. Mas, enquanto isso não acontece, leio para vocês a matéria também do Diário do Peixe, que diz o seguinte: ainda sem acordo para renovação contratual e fora dos relacionados pela equipe profissional nas últimas partidas, exceto com o confronto contra o Atlético Paranaense, o volante Vinícius Balieiro vai reforçar a equipe Sub-23 do Santos na Copa Paulista, a partir desta terça-feira, diante do Primavera, na Vila Belmiro. O jogador treinou com a equipe de aspirantes nesta segunda-feira, foi inscrito na competição e será titular no time comandado pelo técnico Pablo Fernandes, no confronto desta terça-feira. Assim como Vinícius Balieiro, outro jogador que vai reforçar o time Sub-23 do Santos é Matias Lacava, que não tinha sido inscrito na Copa Paulista, até acaba sendo uma surpresa para todo mundo. O Carille elogiou o Lacava, e hoje uma informação do Diário do Peixe falando que ele foi inscrito agora pela Copa Paulista e deve realizar a sua estreia com a camisa do Santos na partida contra o Primavera, jogando pelo Santos, pela Copa Paulista. Então, a informação é que ele treinou com jogadores do Sub-23 na segunda-feira, foi contratado pela categoria Sub-23 do Santos, inicialmente o Santos divulgou assim, mas aí ele começou a se destacar, teve canelite, ficou um período afastado, só que foi promovido ao time profissional, para participar dos treinamentos, foi elogiado na última coletiva pelo Carille, então estava uma expectativa muito grande dele, inclusive, ser relacionado para a partida contra o Juventude, neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Não sei se isso, de uma certa forma, muda os planos no profissional para o Lacava. Como ele ainda não estreou pelo Santos, talvez seja até um toque do Carille, coloca ele para jogar pelo Sub-23, para a gente avaliá-lo melhor, para saber se leva ele para o jogo de domingo ou não. Pode ser, tá? Isso aqui são teorias da minha cabeça que eu estou criando, mas vamos aí aguardar para saber se ele vai permanecer no Sub-23 ou se de fato ele vai começar a ser relacionado pelo time profissional do Santos, pelo técnico Fábio Carille. Então vamos aguardar o que vai acontecer com o Lacava. É um jogador que tem uma expectativa muito grande por parte da torcida para que ele possa estrear, para que ele possa ajudar o time do Santos. Ele é um meio atacante, é uma situação que o Santos precisa fazer gol o quanto antes no Campeonato Brasileiro, então a gente sempre acha que a solução está de fora do time atual. A gente sempre tem ainda aquele fio de esperança de que quem vai solucionar nossos problemas possa ser o Lacava. Mas vamos aguardar para ver o que acontece, como que isso vai se desenvolver, o Lacava no Sub-23 ou não. Bom, quero saber a opinião de vocês sobre esses assuntos, sobre esses jogadores do DM que podem reforçar o Santos nas próximas partidas, principalmente agora
neste domingo contra o Juventude. Então me conta aqui nos comentários como que você escalaria também esse time do Santos com jogadores à disposição. Um que a gente não citou, porque ainda está mais longe, né, o prazo de retorno, é o Sandri. O Sandri, a expectativa é entre outubro e novembro que ele comece a ficar à disposição, né, que a recuperação já esteja totalmente avançada. Mas, por hora, são só esses jogadores que estão próximos de um retorno no time do Santos. O Jobson, como foi um pouco antes, né, deve estar voltando antes mesmo do Sandri. E quero saber se você concorda com essa situação do Balieiro. Se você fosse da diretoria do Santos, se você também iria rebaixá-lo ao sub-23. E essa questão do Lacava, né? Ele não tinha sido inscrito na Copa Paulista, vale ressaltar, foi inscrito agora e vai jogar amanhã, né, contra o Primavera, pela Copa Paulista. Então me conta sobre esses assuntos aqui, o que mais chamou a atenção, o que você pensa a respeito. Enfim, os comentários estão abertos para vocês. E não se esqueça de sair desse vídeo antes de sair desse vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal. Estamos chegando aí a quase 30 mil inscritos, então eu conto com você para a gente bater essa meta o quanto antes. Um grande abraço e até a próxima!